Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Hoje nós vamos, se Deus quiser, concluir o nosso conteúdo que envolve as NRs, tá? A gente teve uma reunião, né, com professores da enfermagem e a gente teve a informação de que nós vamos ter uma pontuação associada às atividades da segunda avaliação, né, que é a semana de enfermagem, pelo esse contexto da pandemia e da dinâmica das atividades. Ela não vai ter um adicional dos pontos, né, dessa totalidade dos pontos das atividades. Então, como a NR é o maior conteúdo que nós temos para a segunda avaliação, nós vamos realizar a atividade baseada nesse conteúdo, tá? Dependendo do horário que a gente termine o conteúdo de NR32, ou de todas as NRs, a gente faz a atividade ainda hoje. Se não der tempo, aí a gente faz numa próxima aula, tá bom? Só avisando vocês o seguinte, todas as nossas aulas estão sendo postadas no mesmo dia, tá? Esses slides que nós estamos vendo toda terça-feira, eles já estão lá na plataforma, tá? Então não se preocupe que não são novos slides com novas NRs, é só um slide que envolve todo esse conteúdo que a gente tem de NR, tá bom? Só um minuto que eu vou espelhar. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide, sim ou não? Sim, resíduos industriais. Oi? Estão, né? Então, olhem só, gente. A gente parou na NR24 e agora nós vamos dar continuidade falando sobre a NR25. A NR25, ela é uma NR onde a enfermagem, ela habitualmente não tem exercício, tá? Essa NR, ela é uma NR desenvolvida pelos técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho e até mesmo corpo de bombeiros, tá? Essa NR, ela fala sobre resíduos industriais. E, na verdade, além do processamento de resíduos industriais, essa NR também fala sobre a segurança direta envolvendo esses resíduos industriais. Então, gente, olhem só, foi essa NR que padronizou isso aqui que eu coloquei para vocês, que padronizou, né, a cor dos tubos que nós visualizamos em muitos locais. Então, às vezes a gente vai no shopping, no estacionamento do shopping, a gente olha para o teto, né? A gente vê tubos de algumas cores. Isso não é aleatório, né? A coloração do tubo, ele tem um significado muito importante, né? Isso daí nos ajuda a promover a segurança do trabalhador de uma maneira muito mais cautelosa. Então, olhem só, cor branca, a gente tem vapor, azul real, ar comprimido, verde, água, o vermelho tem equipamento de proteção combate incêndio, o laranja possui ácido, o amarelo, gases não liquefeitos, o preto, inflamáveis e combustíveis, e o cinza é um eletroduto, né, onde a gente tem cabos e tudo mais. A grande importância dessa identificação, gente, é que em um cenário onde você possa ter um incêndio, onde você possa ter a perda desse material, desse resíduo industrial, você possa acompanhar e até fechar o fluxo desse material. Identificando a cor do tubo, você facilmente consegue manusear e lidar com essa informação. Mas olhem só, a grande importância, né, a grande função dessas cores, elas estão associadas à segurança, né? Como a gente vem falando até agora, as NRs têm esse papel fundamental, que é lidar com segurança. Então, elas nos ajudam a prevenir acidentes, né? A identificar equipamentos de segurança, a delimitar áreas, né? Como é o caso até mesmo daquela cor utilizada para materiais inflamáveis e tudo mais, que é o vermelho, ou para os riscos de incêndio e tudo mais. Identificação de tubulação de líquido e gases, advertido contra riscos, né? Eu acredito que eu comentei com vocês que, vou dar um exemplo, a gasolina, ela é um elemento extremamente volátil, né? Ou seja, ela evapora com muita facilidade.
E, por exemplo, no posto de gasolina, não é recomendado o uso do celular durante o abastecimento. Frequência de celular junto com já esse vapor da gasolina pode interagir e até causar um acidente dentro do posto de gasolina. Quando a gente identifica uma área onde nós temos esse movimento e presença de gases, isso também é importante para a gente avaliar a nossa conduta perante as situações. Tá? Outro, identificar e advertir acerca dos riscos existentes. Tá? Gente, essa nossa NR, como eu falei para vocês, ela é uma NR destinada basicamente à parte toda de engenharia e segurança do trabalho e corpo de bombeiros. A nossa NR27, né, que é a próxima, ela foi revogada, tá? Ou seja, uma NR que nós não vamos comentar aqui, que falava sobre o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Então, essa NR foi revogada, a gente não vai comentar sobre isso. A próxima NR é a NR28, tá? A NR28, ela fala sobre fiscalização e penalidade, tá? Essa NR é uma NR muito famosa, é uma NR onde a enfermagem atua, onde outros profissionais atuam. Como é que funciona, por exemplo, essa dinâmica? Hoje, o Ministério do Trabalho, ele abre o concurso público, perfeito, a gente já sabe. E lá, ele pede algumas classificações. Por exemplo, eu quero nível superior qualquer, né, vai precisar trabalhar com a parte de fiscalização, eu quero alguém específico da área da saúde, e tudo bem. E aí, essa pessoa, quando ela é convocada, quando ela é, por exemplo, contratada, ela tem várias áreas de atuação. Então, nós temos a fiscalização do Ministério do Trabalho exclusiva para a área de educação, por exemplo. Então, o fiscal vai nas escolas, universidades, vão ver se todos os trabalhadores estão contratados, se todos os alunos têm termo de compromisso de estágio, né? Se a instituição tem vínculo, termo de convênio firmado com outras instituições para estágio, ou seja, um movimento bem organizado. E aí, o que é que a gente precisa entender desse processo? Onde é que a enfermagem entra? A enfermagem entra dentro da fiscalização em órgãos comumente associados à própria enfermagem. Então, vou dar um exemplo para vocês. O nosso Conselho Regional de Enfermagem, assim como o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele possui o caráter fiscalizador, tá? Então, é um momento onde um enfermeiro, dentro da sua característica de fiscalização, ele trabalha avaliando o seu trabalho e o trabalho de outros profissionais da saúde dentro da atuação hospitalar ou não, né? Esse final de semana ocorreu uma discussão muito grande de ou de alguma forma presenciaram isso, mas o Conselho Regional de Enfermagem, e aí o que foi que aconteceu? Eles distribuíram 250 doses por dia e simplesmente formou-se uma fila na frente do conselho que reuniu, sei lá, vamos dizer que 1.000 pessoas todo dia. Muitas pessoas reclamaram, falaram que foi uma falta de respeito, que houve problemas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, nenhum órgão fiscalizador ele é perfeito, ele nunca vai errar. Ao contrário, nós lidamos em um país com dimensões muito grandiosas. E aí o que é que acontece? Você, para exercer esse papel fiscalizador, é um trabalho muito árduo, né? Hoje, praticamente, nós só vamos ter o Ministério do Trabalho e os sindicatos realizando essa fiscalização. Aí a gente para e pensa assim, poxa, professor, o sindicato dos professores, né? É uma coisa que a gente às vezes nem ouve falar muito, né? Parece ser um órgão tão frágil, né? E o que foi que simplesmente o sindicato dos professores fez? O sindicato dos professores abriu uma ação no Ministério do Trabalho
pedindo a suspensão das aulas presenciais, né, devido a esse cenário da Covid-19. A juíza acatou e o sindicato determinou que aqueles que descumprissem, né, deveriam pagar a multa diária, se não me engano, de R$ 25.000. Sabe o que aconteceu? Não tem nenhuma instituição de ensino dando aula presencial agora, né? Ou seja, vocês percebem como há um poder muito grande dentro desse intuito. A fiscalização e as penalidades hoje, não só na área da saúde, só um minuto, gente, só ajeitar aqui o negócio. Não só na área da saúde, mas também em outras áreas de atuação, elas enfrentam uma fraqueza muito grande. Sabe qual é? Alguns desses servidores, desses profissionais, ainda são marcados por serem corruptíveis, né? Isso faz que durante esse processo de fiscalização e aplicação de penalidades, nós possamos encontrar um meio não ético, né? Um meio onde favorece alguns profissionais que não estão cumprindo aquilo que se almeja, aquilo que se necessita. Então, gente, quando a gente fala de fiscalização e penalidades, não é a gente pensar que o enfermeiro do trabalho simplesmente se formou e agora ele vai trabalhar com a fiscalização. Não. Ele tem que estar vinculado a algum órgão fiscalizador, que pode ser um conselho, pode ser o Ministério do Trabalho e pode ser um sindicato, tá bom? Ainda sobre essa NR 28, a gente precisa entender que este profissional, quando vinculado ao sindicato, ao ministério, ele tem o poder de realizar ou um embargo, né, que o embargo só existe para áreas de obra, né, ou interdição, tá bom? Mas é importante a gente ressaltar também que não é unicamente, exclusivamente, um enfermeiro que pode trabalhar com fiscalização. A gente pode ter um engenheiro, pode ter um médico, entre outras profissões, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a NR29. A NR29 e a NR30 são, como é que eu posso dizer para vocês? São NRs muito próximos, né? São NRs que tratam basicamente da mesma coisa, tá? A NR29, ela vai regular a segurança de trabalho na área de trabalho portuário, tá? Trabalhar em área portuária, gente, ainda oferece um risco muito alto para todos os trabalhadores. A maioria dos acidentes que ocorrem em trabalho portuário leva o indivíduo ao óbito, tá? A partir dos anos 2000, 2010, houve um crescimento enorme de profissionais da enfermagem que faziam enfermagem do trabalho e iam trabalhar em área portuária ou em navios, ou aquele famoso termo, né, embarcados, né? E aí, gente, o que é importante a gente falar sobre isso? Dentro da área do trabalho portuário, a maioria dos riscos que nós temos ali dentro são os riscos de acidente, né? Isso significa dizer que a fiscalização, né, e a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, assim como o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, eles são as ações mais avaliadas e fiscalizadas dentro de áreas como essa, né? Então, olha, por exemplo, o pai da minha esposa, meu sogro, ele trabalhou, né, comandando o navio por muito tempo, né, já é aposentado. E ele falou que o pior acidente que ele já viu dentro do mar como essa, olha que ele viu muitos, né? Ele viu um container cair em cima de um indivíduo. Então, vocês já imaginaram o que é uma imagem como essa, né? É uma coisa, assim, às vezes de cinema, né? De filme de terror, ver uma imagem como essa. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande dentro dessa perspectiva de organização de serviço. Um segredo: a área portuária para o enfermeiro do trabalho ainda é uma das áreas que pagam os melhores salários que nós temos, né? Então, é importante a gente entender que aqui existe uma oportunidade muito grande para a gente exercer. O que é importante falar também? A maioria dos trabalhos portuários ou de embarcação, eles pedem muito que o profissional que queira trabalhar lá
tenha a língua inglesa, né? Que possa falar inglês com uma fluência muito boa, visto a dinâmica das pessoas que ali passam, tá bom? Bom, já a nossa NR30, né? Ela vai falar da regulamentação do trabalho aquaviário ou de plataforma, né? Bom, a gente tem uma especialização, né, às vezes, na área da enfermagem, chamada de enfermagem offshore. O que é essa enfermagem? Essa enfermagem é o curso que capacita o profissional da enfermagem, tá, a trabalhar embarcado ou em plataforma de petróleo, tá? É uma especialização específica que permite o profissional a realizar todos esses procedimentos de segurança do trabalho dentro dessa área. Aqui em Belém, gente, nós temos o CIABA, né, o centro de formação que nós temos ali perto da rodovia, né? E aí o que acontece? Lá, habitualmente, praticamente anualmente, eles abrem um curso de formação aquaviário, né? E lá o indivíduo, ele faz um curso, se eu não me engano, dura um mês, né? Às vezes eles abrem para a saúde, pode fazer enfermeiro, técnico, e de lá você sai com uma formação aquaviária, pronto para trabalhar embarcado. Aqui em Belém, que eu conheço e eu acredito que é o único que faz isso, é o CIABA, tá, gente? Não é um processo seletivo extremamente complicado, ele utiliza conteúdos do ensino médio, e na maioria das vezes a taxa de inscrição é um valor simbólico. Se eu não me engano, da última vez, R$ 8 a taxa de inscrição. Então, é importante para quem tem esse sonho, às vezes, né? Eu tenho uma grande vontade de fazer isso, vale a pena, talvez, fazer pelo menos a capacitação para ver se tem essa possibilidade. Desculpa, gente, às vezes fico calado porque eu estou bebendo água, tá? E aí, o que acontece? Tem uma outra coisa curiosa também. O trabalho aquaviário, ele é um trabalho que oferece muito risco também ergonômico para o enfermeiro. Mas não só pelo exercício do esforço físico, mas principalmente pela pressão psicológica que ele enfrenta. Muitos profissionais, às vezes, passam 2 semanas, 2 meses em alto mar, afastados do convívio familiar. E é lógico que isso, por exemplo, né, afeta qualquer um. Bom, a nossa próxima NR, ela é uma NR que também nós não temos uma ação totalmente direta, né? Essa NR, ela fala sobre a segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. O que foi que aconteceu, gente? Na década de 90, o Brasil teve um boom, né, um crescimento muito significativo na produção agrícola, né? Ele começou a produzir muito mais soja, muito mais produto animal, né? Só que houve um problema muito grande. Com o desenvolvimento desse trabalho, vários produtores realizavam suas produções muitas vezes sem um controle. Por exemplo, na agricultura, nós percebemos que existiam muitas plantações que utilizavam, né, de agrotóxicos, e as pessoas que utilizavam esses agrotóxicos não utilizavam nenhum tipo de proteção. Nós temos um exemplo famosíssimo, né, que a mídia divulgou há bons anos atrás, que foi o caso dos irmãos Leandro e Leonardo. Né? O Leandro morreu de câncer, desenvolveu o câncer trabalhando na lavoura, né, na plantação de tomate. Utilizava esses produtos sem proteção e acabou que se expôs a um risco que levou ele próprio à morte. Como houve um crescimento de óbitos dentro dessa área, foi necessária a criação de uma NR específica para regulamentar esse trabalho exercido, tá bom? Então, a nossa NR Pessoal, de Marcelene, Marlúcia, não? Tá falhando. O áudio tá falhando. Tá falhando para todo mundo? Pra mim Ou tá falhando. Tá falhando Para aqui mim também. tá falhando também, professor.
Ixi, gente. Tá bom, eu vou tentar. Aqui já tá no máximo volume. Qualquer coisa, se não estiverem entendendo muito, me avisam aí, por favor, tá bom? Bom, gente, olhem só. Agora nós vamos falar sobre a NR32, tá? A NR32, ela tá? A NR mais importante que nós temos na área da saúde, tá? Ela é a NR mais importante que nós temos na área da enfermagem, tá bom? Essa NR, ela fala sobre a segurança e saúde no trabalho dos serviços de saúde, né? Então, ela é a NR que vai regular todas as nossas atividades, tá? É a NR que regula as fiscalizações no ambiente hospitalar, o trabalho da enfermagem, entre outros profissionais, tá bom? E aí, olhem só, a norma regulamentadora 32 aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e à saúde. Apresenta também as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercerem suas atividades de maneira segura. Então, essa NR32 nada mais é do que um caminho, vamos dizer assim, ou um plano de atividades que vai regulamentar toda atividade profissional da área da saúde, tá bom? Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Então, gente, olhem só, foi a NR32 que determinou, por exemplo, só para vocês terem ideia, que antes de todo o procedimento e depois de todo o procedimento no ambiente hospitalar, nós devemos lavar as mãos, tá? Então, essa informação, que é uma informação muito famosa, que é presente em todos os ambientes assistenciais, foi determinada por uma NR, tá? Olhem só, ela abrange todos os trabalhadores de saúde, inclusive os que estão no ensino e pesquisa. Então, a NR32 não é destinada apenas aos profissionais que estão dentro de um hospital. Pode ser o profissional de saúde que está no hospital, numa clínica, na atenção primária e até ensino e pesquisa. Então, não esqueçam disso, por favor, tá? Bom, essa NR, ela abrange algumas situações importantíssimas de risco ocupacional. São riscos que nós já falamos lá na época da primeira avaliação, que envolvem os riscos biológicos, os riscos químicos e a radiação ionizante, tá? Esses riscos, dentro da nossa perspectiva, da nossa interação com o ambiente de trabalho, são os mais importantes, gente, tá? Porque quando a gente fala do risco biológico, por exemplo, nós estamos lidando com ele diariamente e ao longo do dia, por várias vezes dentro do ambiente assistencial. Então, é necessário se ter um cuidado muito grande dentro da prevenção desse risco, tá? Além disso, ele abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional com a vacina do tétano e hepatite B. Provavelmente vocês já foram para estágio alguma vez ou vão, e a professora Glória deve ter dito algo para vocês, que vocês necessitariam ter comprovação vacinal. Essa comprovação vacinal, essa questão da vacina, ela é um ato muito importante. E, na verdade, representa uma obrigatoriedade. Então, vocês, muitas vezes, sem serem profissionais já contratados daquele ambiente de trabalho, já respeitam e já usam a NR como uma forma de proteção, tá bom? Bom, ao falar dos riscos biológicos que nós vivemos, né, a gente vai comentar aqui alguns, os profissionais da enfermagem são os trabalhadores mais expostos aos acidentes cortantes. Então, nós sabemos que a enfermagem ela é a profissão que mais tem contato com o paciente, né? É a profissão que está diretamente relacionada ao cuidado. E por isso nós temos uma interação muito maior. A falta de atenção do profissional
A longa jornada de trabalho, o cansaço físico, o cansaço mental, faz com que esses profissionais tenham uma maior probabilidade de passar pelo risco, né? Nós sabemos que hoje no Brasil é altíssimos os índices que falam sobre o acidente ocupacional envolvendo risco biológico. E quando a gente fala desse risco, a gente precisa entender qual é a gravidade disso, né? A gravidade disso tudo é porque o acidente ocupacional com perfuro cortante, ele é a porta de entrada de doenças infecciosas graves e até mesmo letais, como é o caso da hepatite B, C e o próprio HIV, que pode se desenvolver para AIDS. Nós temos aqui em Belém, nós tivemos, na verdade, no ano de 2012, se eu não me engano, o maior índice de contaminação de risco biológico do país. Ou seja, naquele ano, em Belém, nós tivemos o maior número de acidente ocupacional envolvendo perfuro cortante que causaram doenças infecciosas graves. Isso é preocupante, gente, porque você ser o primeiro lugar de um país tão grande como o Brasil em uma coisa tão ruim, significa dizer que as ações preventivas, que os atos realizados pela própria enfermagem, ainda não estão sendo muito eficazes. E aí a gente pensa em duas coisas. Ou não são eficazes porque os órgãos competentes não incidem, né, não realizam com um número significativo essas ações preventivas, ou porque o profissional, ele infelizmente ainda é muito arredio, ou seja, ele não assume o seu papel também dentro dessa conduta. Então é sempre importante a gente pensar nesses dois critérios que envolvem a R32, tá bom? Bom, o que é que a norma NR32, né, ela determina? Determina que o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, né? Vou dar um exemplo para você, gente. O que é vedar é proibir, tá? Vamos imaginar que lá dentro da enfermaria, do posto de enfermagem, tem uma pia. Aquela pia é para você lidar com os procedimentos ali dentro. Lavagem das mãos, né, correta, para depois calçamento das luvas. E aí você faz o seguinte, você simplesmente levou um almoço congelado e aí tu põe a vasilha do teu almoço para descongelar dentro da pia. Isso não pode acontecer. Isso aumenta a probabilidade de risco biológico no local, né? Então, muitas pessoas têm o hábito de fazer esse tipo de atividade. Eu já vi uma vez um técnico até lavar o cabelo dentro da pia, né? Então, gente, a gente tem que evitar essas atividades, né, que oferecem um risco muito maior. Outras coisas importantes: o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Fumar eu nunca vi, gente, nem sei se tem algum doido que já fez isso dentro do posto de enfermagem. Mas os usos de adornos é uma coisa muito famosa. O que é o adorno? O adorno é o utensílio utilizado, muitas vezes para fim estético, que homens e mulheres utilizam, como pulseira, cordão, anel, detalhes no cabelo, tem gente que usa laço, coisas do tipo. Então, gente, esses materiais, eles ajudam na coleta e transporte de micro-organismos. Então, nós precisamos entender que, além também desse transporte e coleta, ele ajuda no aumento do potencial de sofrer em alguns tipos de riscos ocupacionais, tá? Então, às vezes, uma pulseira pode prender, por exemplo, em algum maquinário, né? Na hora de realizar um procedimento, isso pode atrapalhar a sua destreza manual. Então, nós estamos falando de uma característica extremamente importante para se avaliar, tá? O consumo de alimentos em locais não destinados para este fim. Então, gente, isso também é uma outra coisa muito presente dentro dos hospitais, entre outras áreas, é que hoje o posto de enfermagem, ele vira muitas vezes uma lanchonete, né? Eu já até citei esse exemplo para vocês. Às vezes à tarde, pela manhã,
Às vezes passa um maqueiro lá, pergunta se alguém quer pão. Quando a gente vê, o rapaz chega com um saco de pão, de manteiga, e todo mundo lá no posto de enfermagem muitas vezes come, né? Essa ação ela é extremamente perigosa por dois motivos. O primeiro é que você tem um potencial muito grande de contaminar o seu próprio alimento, né? Ah, professor, mas eu lavei minhas mãos. Lavou as mãos, mas o seu jaleco está contaminado, a sua roupa está contaminada, o seu braço está contaminado. E ao manusear o alimento, você tem uma probabilidade de fazer o quê? De transportar esse micro-organismo, essa contaminação direta, para o meio, né? Para, no caso, o alimento. Outra coisa importante que a NR fala é sobre o uso de calçados abertos. Gente, é complicado a gente falar sobre a não utilização de calçado aberto, porque tem muita gente que às vezes fala, professor, por que eu não posso usar um sapato aberto? Usar uma sapatilha, né? Até mesmo aquela Crocs, né? Que é muito famosa dentro de hospital, que é toda furadinha e tudo mais. Gente, eu também pensava como vocês. Até o momento em que eu vi um acidente ocupacional, eu vi num posto de saúde ali do Marco, que fica atrás da UEPA do Emerito Barroso, onde uma moça, ela deixou cair uma seringa, e a seringa com agulha perfurou o pé dela, né? Ela ia fazer um PPD, é um teste tuberculínico em um portador de HIV/AIDS. Só que olha qual foi a sorte dela. Ela deixou cair a agulha antes de introduzir no paciente. Vocês já imaginaram, né, o risco que essa mulher correu? Então, às vezes, a gente não percebe o risco até vivenciá-lo. E aí só se dá importância quando passa por aquele momento. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos entender que esse processo, ele é um processo que precisa ser contínuo, gente. A gente não pode pensar no risco só quando sofre o acidente ocupacional. Não, a gente precisa pensar no risco, né, desde sempre, né, sem haver margem para erros, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Pessoal, o que significa isso, né? Gente, o uso do jaleco, ele é um uso importantíssimo, né? O jaleco, ele é considerado um equipamento de proteção individual que é utilizado muitas vezes de maneira errada no ambiente hospitalar, né? Essa utilização do EPI, ela precisa ocorrer continuamente, utilizando como o jaleco deve ser utilizado. Então, tem gente que coloca o jaleco, que usa os botões, abotoar o jaleco. Acha que ele tem que andar aberto. Isso é errado. A costureira faz um bando de bordado, fura o jaleco todinho, corta o jaleco. Isso não pode acontecer, tá? O jaleco deve ser utilizado de maneira todo abotoado, sem aberturas. E olha só, gente, de preferência, né? O profissional deve trocar de jaleco diariamente, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele tem 3 jalecos. Ele usa hoje, põe para lavar, amanhã usa outro, põe para lavar e depois ele usa outro. Enquanto o primeiro foi lavado, já deve estar secando, ele utiliza novamente, tá? Isso é interessante para a gente pensar, porque hoje em alguns hospitais, principalmente alguns hospitais em São Paulo, né, ele já possui uma lavanderia própria para lidar com essa situação, né? Então, a gente pensa que, às vezes, nós encontramos o meu filho, minha esposa ficaram doentes, o que será que aconteceu? Às vezes está relacionado ao descarte direto desse jaleco. Há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu e a professora Elisângela já tivemos a oportunidade de dar uma entrevista relacionada a esse uso de jaleco e a segurança que ele transmite ao nosso indivíduo. Eu acho que eu ainda tenho esse vídeo aqui comigo. Eu vou procurar aqui agora, e aí eu passo para vocês agora mesmo, tá? Só um minuto, deixa eu pensar aqui.
Pessoal, eu vou espelhar aqui para vocês, e aí o áudio também vai sair. Eu vou só depois confirmar se vocês estão ouvindo, tá? Só um minuto. Vocês estão ouvindo, gente? Sim ou não? Não. Não? Então, peraí, só um minuto. Jaleco é um dos itens indispensáveis. Tá ouvindo agora? Sim. Sim? Tá bom, vou colocar para vocês verem. Dispensáveis para profissionais de saúde, mas muita gente usa de forma inadequada, fora do ambiente de trabalho, colocando em risco pessoas saudáveis. As cenas que você vê são comuns próximo a hospitais. As imagens feitas pela nossa produção mostram profissionais de saúde caminhando pelas ruas de jaleco. Isso mesmo depois da nova lei municipal sancionada no último dia 3, que proíbe o uso da vestimenta fora do ambiente de trabalho. Que a roupa indicada pela Organização Mundial de Saúde para proteção individual também pode ser fonte de contaminação. Diferente das luvas e máscaras, o jaleco não é descartável. Por isso, o instrumento de trabalho deve ser levado muito a sério. O uso errado da vestimenta pode ser um grave vetor de doenças, principalmente para quem está fora dos hospitais, ou seja, para pessoas saudáveis. Diferente do que muita gente pensa, o maior risco de contrair doenças infecto-contagiosas está aqui na rua. Se você entra em contato com um veículo que carrega esse tipo de agente, você pode, por exemplo, desenvolver infecções de vias aéreas superiores, otites, amidalites, sinusites, pneumonias por agentes resistentes, aonde a dificuldade do tratamento vai ser maior. Ainda mais em locais onde há manipulação de alimentos, como esta lanchonete, frequentada pela Kátia e vários profissionais da área de saúde, que às vezes vêm comer de jaleco. Agora, sabendo que isso eu também estou correndo risco aqui fora, eu vou me aproximar da pessoa e falar, né? Eu acho que não vai acontecer nada. O fato de eu chegar com a pessoa e falar a ela que ela poderia pelo menos ter deixado o jaleco lá. O balconista da lanchonete disse que vai fazer o mesmo. Ficou preocupado? Fiquei. E agora, o que você vai fazer? Vai pedir para a pessoa tirar o jaleco? Tem que pedir, né? Porque se a gente ficar doente também, né? Tá trabalhando com alimento, a gente, né? Basta seguir a lei e ter bom senso, como explica este professor de um curso de enfermagem. O jaleco ele deve ser um equipamento de proteção individual que deve passar pelo menos de 2 a 3 vezes pela higienização semanalmente, né? Essa higiene não deve ser feita de maneira isolada, ou seja, nós não devemos misturar outras roupas, outros materiais juntos a esses equipamentos, né? E a melhor forma que se tem de fazer isso é que muitos hospitais hoje em dia trabalham com essa limpeza no próprio ambiente hospitalar. E essas orientações precisam ser ensinadas logo no início da formação de novos profissionais, em sala de aula. O acadêmico, quando ele adentra a universidade, ele tem uma ideia de que o jaleco ele é só um instrumento de identificação do profissional. Mas quando ele passa pelo processo de ensino-aprendizagem, ele vai compreender que ele é muito mais que isso. Que ele faz parte de um equipamento de biossegurança, que ele pode ser um agente transmissor, um agente de contaminação. Daí a importância do acadêmico dentro do processo de formação dele, ele compreender a utilização correta desse equipamento de proteção individual. Então, gente, olhem só, nós tivemos essa oportunidade, como eu falei para vocês, de falar sobre isso, e aí a gente consegue perceber que se criou, na verdade, uma normalidade em acreditar que se pode ir para uma lanchonete, né, e comer, por exemplo, com esse jaleco, que você pode sair do hospital e, por exemplo, lá na lotérica pagar uma conta, né, e tem gente que acha que isso é um simbolismo de status social. Então, eu já vi gente até no ônibus usando jaleco, né? Então, gente, vamos perder um pouco esse pensamento, porque isso, logicamente, não traz benefícios de nenhuma forma, tá? Gente, já espelhei novamente o slide aqui, vamos continuar. Se alguém não estiver vendo o slide, é só avisar, tá? Ou ouvindo. Ainda falando sobre a NR32, os equipamentos de proteção individual, que são nossos EPIs, descartáveis ou não,
deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho. Isso é uma outra coisa importantíssima. Por quê? Porque alguns anos atrás, o pronto-socorro municipal, né, vivenciou um cenário de falta de EPI. O que foi que aconteceu? Os profissionais da saúde começaram, né, a se abster da atividade profissional. Falaram lá dentro que não iam realizar nenhum tipo de procedimento sem a utilização do EPI. O que foi que o hospital começou a fazer? Começou a tentar demitir esses profissionais. Isso é ilegal, gente. Porque, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem e de acordo com as normativas do Ministério do Trabalho, o trabalhador tem o direito de recusar trabalhar se não existir equipamento de proteção individual adequado para a utilização, tá? Então, por exemplo, professor, eu tenho uma máscara N95 que o hospital me deu, ele falou que eles só podem trocar a N95 daqui a um mês. Eu tenho que usar esse mês todinho essa N95. Não pode. Você vai lá e vai falar, bom, eu estou entregando esse documento, entregue um documento falando que você não pode realizar suas atividades, tenha uma cópia desse documento, visto que não há o EPI suficiente necessário para a sua proteção. Caso ele demita você, entre na justiça. Procure o conselho, porque o que é que acontece? O conselho entra com uma ação contra o hospital, você entra com uma ação judicial pedindo indenização e o próprio Ministério do Trabalho pode entrar com uma ação contra o hospital. E aí isso, logicamente, Professor, movimenta. Diga, pode falar. a PFF2 é igual a N95? É basicamente a mesma coisa. E aí o que é que acontece? Também a gente precisa entender que esses tipos de máscara não são as únicas que a gente tem esse direito, né? Máscara normal, luva, qualquer EPI que faltar no ambiente hospitalar, você pode recusar-se, sim, a trabalhar. Acho que o senhor não ouviu minha pergunta. A ouvir da EPF5 se é a mesma coisa da N95. Pois é, é a mesma? Sim, é praticamente a mesma, só tem uma diferença no material de produção, mas é praticamente a mesma máscara. Pois é, porque a maioria dos hospitais só permite a troca com um mês, principalmente na época da pandemia, né? Porque eles querem economizar as máscaras. Pois é, aí é importante entender o seguinte, isso daí é uma luta de classe. Por que eu digo que é uma luta de classe? Porque a enfermagem, muitas vezes, ela luta sozinha. Por exemplo, o problema é com todos, mas só uma quer falar, só uma quer fazer, né? E aí, às vezes, essa pessoa única, ela é vencida pelo sistema. Ela fica com medo de procurar o conselho, ela fica com medo de denunciar, e aí quem adoece é ela, quem morre é ela, né? Então, é preciso haver, sim, um cuidado muito grande dentro desse processo. A época da pandemia foi a época que mais houve denúncia relacionada ao EPI, né? Principalmente associado à máscara. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Aí, o que é que a justiça determina muitas vezes? A justiça, além de determinar o pagamento de indenização, ainda força o hospital a recontratar o profissional. Muitas vezes o profissional não quer nem voltar, mas ele determina que seja recontratado esse profissional por ter sido demitido de forma injusta, tá? Então, gente, isso nos mostra que existe uma ferramenta de proteção muito grande contra nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são técnicos, que trabalham em alguns hospitais, eu não sei onde vocês trabalham, mas eu vou dizer para vocês hospitais que já passaram por isso e mais de uma vez. O Hospital do Coração, ali perto da Praça Brasil, o Hospital Ordem Terceira, que fica ali perto da Presidente Vargas, foram hospitais que já passaram mais de 2 vezes por esse tipo de investigação no Conselho, principalmente associado a esse critério da disponibilidade de EPI, tá bom? Bom, os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Isso parece ser uma coisa meio óbvia, né? Pô, se eu utilizei a seringa, eu vou descartar a seringa.
é óbvia, mas às vezes não é respeitado, né? O que é que a gente percebe às vezes? Tem profissionais, por exemplo, numa sala de vacina. Uma vez eu vi isso numa sala de vacina, tinha uma maca, a profissional, ela administrou a vacina e ela depois tirou a agulha e deixou perfurando a maca, né? Aí colocou o curativo na pessoa, no braço, assim, um negocinho de algodão. A pessoa foi embora, ela pegou a seringa que estava na maca e jogou no Descartex, né? Então, gente, existe um instrumento extremamente importante para a enfermagem, que é o instrumento de organização. Vocês já ouviram falar? É a famosa Cubarrim. Cubarrim serve para a organização do trabalho de enfermagem. É para a gente levar a seringa não na mão, algodão não na mão, porque a gente sabe que, às vezes, até a temperatura do corpo altera a formação da vacina. E a gente leva dentro da Cubarrim, administra, põe na Cubarrim e depois no Descartex. Quais são os problemas que envolvem o Descartex? Primeiro problema, e o mais famoso de todos. Dificilmente as pessoas respeitam o limite do Descartex, né? Às vezes a gente vai num posto de saúde, numa sala de vacina, as seringas já estão amontoadas, quase para fora da boca do Descartex. Isso não pode acontecer, gente. Nós temos uma linha tracejada na caixa do Descartex que mostra o limite que nós temos ali dentro. Professor, eu não tenho Descartex, professor, eu posso jogar isso em qualquer lugar? Claro que não, gente. Material biológico não pode ser descartado de qualquer forma, tá? Na ausência do Descartex, muitas vezes isso acontece em algumas áreas muito distantes no interior, as pessoas podem utilizar uma lata para guardar esse material que precisa ser incinerado depois. Eu não posso botar essa lata e jogar, por exemplo, lá no lixo. Jogar lá dentro de um lixão qualquer. Isso não pode acontecer pelo risco de contaminação, tá? Eu digo isso para você, gente, porque sempre tem gente que tem ideia muito mirabolante, né? Não, vamos colocar isso dentro de uma caixa de sapato, depois a gente joga fora. Não, bora botar numa caixa de sapato, a gente passa uma fita e joga fora. Isso não é correto, tá? Descartex é utilizado justamente para essa finalidade. Professor, cheguei lá no hospital, não tem Descartex. O que é que você vai fazer? Não tem como administrar, porque o Descartex ele é uma forma de segurança para o paciente e para o profissional. Não tem Descartex, a gente não tem como utilizar a administração de medicamento. Vai fazer o quê? Vai deixar em cima do posto de enfermagem? Vai botar dentro da pia? Vai botar em cima do leito do paciente? Não, não tem como, tá? Outra coisa importante que a NR32 determinou foi a vedação do reencape e a desconexão de agulhas. Gente, isso é muito famoso. Desde o dia que a gente estuda semiologia e semiotécnica, a gente aprende que nós não devemos reencapar agulhas, né? Quem determinou isso foi a NR32. Por que a NR32 decidiu por isso? Porque, gente, nos anos 90, entre o ano 95 e o ano 2000, ocorreram 3 vezes mais acidentes com reencape de agulha do que qualquer outro acidente ocupacional no Brasil. Vocês já pensaram isso? É uma proporção enorme, né? É uma coisa absurda. E olha que, gente, nós tivemos um processo de educação em saúde muito massificado, educação continuada com o profissional da saúde. Mas até hoje nós observamos o reencape de agulhas. Tem gente que aplica uma vacina, uma injeção, retira e quer colocar a tampinha da agulha, né? E isso claramente causa a potencialidade de alguns riscos ocupacionais. A vacinação, ela deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. Então, o trabalhador ele segue aquele calendário que nós habitualmente temos de proteção. DT, febre amarela, né, hepatite, entre outros, tá? E os riscos químicos, né, que existem dentro desse ambiente. Então, olhem só. Os riscos químicos compreendem, né, a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho, nas diversas formas de apresentação, líquida,
sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina e gasosa. Né? Então, nós temos aí vários aspectos importantes. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham dentro do EMOPA, né? As pessoas que trabalham dentro do CME, né? Que é o Centro de Material de Esterilização, todas essas pessoas possuem riscos químicos diretamente presentes, que oferecem, claro, vários danos ao corpo. Bom, olhem só. Ainda sobre a SNR32 e os riscos químicos, olhem só, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. Por quê, gente? Olhem só, vamos dar um exemplo aqui. O que significa dizer manter a rotulagem do fabricante na embalagem? Quando você compra, por exemplo, uma garrafa, isso acontecia muito com criança, você comprava uma garrafa de água sanitária, né? Você tem aquela garrafa branca, escrito, por exemplo, que boa, né? Aquilo é uma rotulagem, você sabe o que tem ali dentro. Se você pegar um copo e colocar água natural, e você pegar outro copo e colocar água sanitária, você dificilmente consegue distinguir pela visão, né? Antigamente se tinha um hábito muito grande de vender detergente aqui em Belém, que é aqueles de garrafa de Coca-Cola de 2 litros, né? E às vezes as pessoas deixavam isso no chão ao alcance de crianças. Teve muito caso de criança que tomou aquilo, era chamada a atenção por causa da cor, abria e tomava pensando que era alguma coisa. E claro, muitas morreram por causa disso. Manter a rotulagem é identificar aquele profissional o que existe ali dentro. Já pensou você entrar em contato com líquido, colocar nos olhos e aquilo queimar a sua visão, você não sabe nem o que é, né? Então, gente, é complicado porque a desatenção somada à falta, né, dessa rotulagem, ela aumenta a possibilidade de um risco. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data do invase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento, tá? Então, isso tudo serve para chamar a atenção do trabalhador para evitar o risco direto, tá? Aqui a gente tem só um modelo, tá, gente, de identificação. O produto, o álcool 70, a data do invase, a validade e quem fez o envasamento, tá? É só um exemplo que a gente tem desses produtos. Bom, ainda falando sobre NR32, olhem só. O destaque está na proteção ao trabalhador que manuseia também quimioterápicos antineoplásicos. Esse aqui é um outro risco químico que nós temos, e lógico que, por exemplo, os profissionais que trabalham lá no Hospital Uffiloyola estão expostos ainda mais, por exemplo, a esse risco, né? Em relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente o acidente ambiental e o acidente pessoal. O ambiental é a saída do medicamento, do invase, seja por derramamento ou por aerodispersóide de sólidos ou líquidos. Já o pessoal, ele é gerado pelo contato ou inalação dos medicamentos em qualquer das etapas do processo, que pode ser preparo, armazenamento e administração. A gente para e pensa, professor, mas qual é o grande problema dessa medicação pingar na mão, de eu respirar um pouco dessa medicação? Porque, gente, a medicação, além de ter uma via de administração própria, ela interage diferentemente com alguns organismos. Então, já pensou você sofrer um choque anafilático por entrar em contato com tal medicação? Isso já ocorreu? Eu vou contar um negócio para vocês, só beber uma água aqui. Que aconteceu, as pessoas pouco sabem disso. Porque isso não é uma coisa que deve ser divulgada, né? Mas quando houve aquela primeira vacinação aqui em Belém, lá no hangar, que estava o Helder Barbalho, né? Que vacinaram eu não sei se era uma enfermeira ou uma técnica, tiraram foto, até de manhã, eles continuaram com a
vacinação lá no hangar nesse dia, né? Nesse próprio dia, no primeiro dia de vacinação, nós tivemos um choque anafilático envolvendo um rapaz que tomou a vacina lá, né? Então, foi a primeira reação forte relacionada à vacina que nós tivemos aqui em Belém. Então, olha só, né? Um elemento que é tão assim, né, salvador, que as pessoas não olham como ameaçador, causou um choque anafilático. Isso pode acontecer com qualquer um. Não significa dizer que a vacina não presta. Significa dizer que nós, muitas vezes, não sabemos como o nosso corpo vai interagir com uma situação como aquela, tá bom? Bom, em casos de acidente, todo acidente deverá ser registrado em um impresso próprio, né? A gente tem um CAT, por exemplo, é um comunicado de acidente de trabalho, né? Esse CAT, gente, ele tem que ser feito imediatamente, né? A gente respeita um prazo de 24 horas para constatar que aquele CAT foi emitido de maneira correta, tá? Em caso de acidente pessoal, devemos remover as roupas imediatamente, lavar com água e sabão a pele atingida e, em caso de contato com os olhos, lavar com água ou soro fisiológico e procurar o serviço médico, tá? Gente, o que é que acontece? Risco químico, acidente químico quando envolve os olhos, que você tem o contato direto com os olhos e você logo lava e para a dor ou a irritação, isso não significa que o risco deixou de existir. Muitas lesões oculares que ocorrem após o contato com agente químico, elas são silenciosas. Ou seja, você vai perdendo alguma funcionalidade ou até mesmo a capacidade de visão devido a esse acidente. Então, qualquer acidente envolvendo os olhos deve ser procurada assistência médica posteriormente, tá bom? Em caso de acidente ambiental, identificar a área e restringir com compressas absorventes. A área deverá ser limpa com água e sabão. Ou seja, praticamente as mesmas orientações que a gente viu anteriormente. Já a radiação ionizante, gente, que é um terceiro risco mais comum que nós temos dentro dos hospitais, ele é um risco já muito vivenciado por técnicos em radiologia, né? Mas isso não significa que outros profissionais ali dentro que estejam em exposição direta também não podem vivenciar esse risco, né? Principalmente quando o paciente ele realiza, né, um exame radiológico no leito. Isso é muito comum. Às vezes ele está limitado, né? Às vezes ele não tem como descer para fazer o exame. Então a máquina precisa, logicamente, que ir até lá para realizar esse teste. Ou esse exame, no caso. Bom, em relação, né, às radiações ionizantes. A radiação ionizante é um risco físico, tá? Considera-se risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energia. Ruído, vibração, a pressão, a própria radiação ionizante e a não ionizante. Bom, o trabalhador que realiza, né, atividades em áreas onde existam fontes de radiação ionizante, seja ele enfermeiro, médico, técnico, olhem só, eles devem permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. Ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho. Usar EPIs adequados para minimizar os riscos, né, gente? Então, tem pessoas que usam até um colete de chumbo, às vezes, para proteger contra a radiação. Estar sob monitorização individual de dose de radiação. Nós temos um aparelho que o profissional usa muitas vezes como um crachá. Esse aparelhinho é chamado de dosímetro. Ele avalia o nível de radiação com o qual você foi exposto, tá? E toda gravidez confirmada deve ser afastada das atividades, porque a radiação ela tem a potencialização de causar alteração genética na criança. Então, a grávida está contraindicada a trabalhar dentro de áreas como essa. Tá bom? Bom, pessoal, falando agora sobre a NR33. A NR33, gente, ela é uma NR que fala sobre a segurança e saúde dos trabalhadores em espaços
confinados, tá? Quando a gente fala sobre espaço confinado, nós estamos falando também de uma NR onde a enfermagem não tem atuação direta, tá? A NR33, ela tem uma curiosidade. A NR33 tem como principal exame admissional e periódico a avaliação psicológica do paciente, ou no caso do trabalhador, né? Desculpa. Por quê? Porque o trabalho em espaço confinado, ele pode dar origem a algumas síndromes psicológicas, né? Ela pode causar alguns comportamentos e até mesmo dificuldade respiratória. Então, crises de ansiedade, né? Pessoas que não conseguem mais ficar com roupas muito justas, por exemplo, tem profissionais que trabalham nessas áreas, gente, que não conseguem usar terno e gravata, né? Porque eles acham que eles estão muito focados. E esse comportamento ele tem que ser muito bem estudado e visualizado, porque alguns profissionais desenvolvem isso muito rápido, trabalhando em espaço confinado. Se você olhar essa imagem, você vê um bombeiro, você vê pessoas que aparentemente são muito bem treinadas a lidar com uma situação como essa. Porém, por mais que sejam muito bem treinados ou tiveram uma boa formação, isso não evita a avaliação de exame periódico, a avaliação do profissional dentro do seu exercício, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos comentar, né, sobre as últimas NRs. São NRs já praticamente que não envolvem a enfermagem, então eu vou fazer comentários breves até para a gente poder fazer nossa atividade. A antepenúltima NR é a NR34, tá? A NR34, ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. Aqui a gente tem uma imagem de um estaleiro, né? Vocês podem perceber a dimensão de uma área como essa, né? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem relatos de pessoas que sofreram um acidente ocupacional e morreram dentro de um estaleiro como esse, que levou-se 3 dias para encontrar o corpo da pessoa. Então, daí vocês percebem o dimensionamento de uma área como essa, né? Trabalhar na reparação naval dentro da NR34 é trabalhar dentro de um ambiente de trabalho que também é marcado muito pelo óbito. A maioria dos acidentes que ocorrem dentro dessa característica, dentro da reparação naval, infelizmente, ainda refletem um número altíssimo de morte, tá? Bom, gente, NR35. A NR35, ela é a NR que determina condições de segurança do trabalho envolvendo trabalho em altura, tá? É outra NR, como eu falei para vocês, que a enfermagem não tem, né, ação direta, né? Ela fica muitas vezes a responsabilidade do engenheiro e técnico de segurança do trabalho. E o que é que ela determina? Vou dar um exemplo para vocês. A NR35, por exemplo, fala sobre a utilização da altura do endame, né? Fala sobre as proteções laterais sobre essas estruturas que vocês estão vendo na imagem, uso DPI, cinturão de proteção, entre outras características que nós temos que ajudam dentro da segurança do trabalhador. Trabalho em altura em Belém, só para vocês terem ideia, já recebeu um prêmio, né, da Organização Internacional do Trabalho, algumas empresas aqui em Belém, pela proteção, pelo trabalho realizado dentro da ação preventiva. Então, Belém tem coisa ruim, às vezes, relacionada à saúde do trabalho, mas também tem muitas empresas que foram até premiadas pela real efetivação da NR36, tá bom? Nossa última NR é a NR36, tá? É uma NR curiosa, né? Ela fala sobre a segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, né? Lidar com alimentos, gente, também oferece um risco para o trabalhador. Não só o risco de acidente, mas também um risco biológico, tá? Por quê? Porque você lidar com animais, com frango, com a carne, você está exposto também
a contaminação desses elementos. Por exemplo, o frango naturalmente possui no intestino a salmonela, né? Então, o manuseio errado deste indivíduo, desse alimento, pode causar uma contaminação direta dentro desse trabalho, tá? Então, é uma INR muito presente dentro dessa perspectiva que nós temos, e a gente finaliza dessa forma todas as nossas NRs, tá bom? Me dê só um minuto, gente, eu vou só pegar um copo de água, já volto rapidinho. Então, olhem só, pessoal, nós finalizamos hoje a NR, né? Foram 4 encontros falando sobre NR, né? Podemos, na verdade, avaliar algumas NRs que têm uma ação direta com a enfermagem, assim como outras que não têm esse contato muito mais frequente dentro da nossa profissão, tá? Nós vamos finalizar a NR, vamos fazer a atividade de vocês, tá? Nós temos 11 pessoas aqui dentro, tá? Eu vou até printar aqui essa tela, pronto. E para a gente poder fazer o seguinte, da última vez eu tive um problema muito grande com pessoas me procurando perto da prova, querendo ainda entregar atividade, né? Eu permiti que isso ocorresse, só que isso causou um caos. Então, gente, é assim, nós vamos ser mais rigorosos com essa situação de atividade, tá? Então, é assim, a partir de agora, as pessoas que não entregarem dentro do horário pedido, que é o nosso horário de aula, vão ter que justificar o porquê, tá? Ó, professor, eu não tive por causa disso, disso e disso, ó, professor, eu estava trabalhando, coisas do tipo. Porque senão isso daqui fica muito prático, as pessoas muitas vezes outras pessoas ficam penalizadas porque querem fazer tudo direitinho, e acaba que algumas pessoas têm, né, vamos dizer assim, né, são beneficiadas por terem essa oportunidade de entregar depois, tá? A nossa atividade de hoje, ela é uma atividade chamada, né, de estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? Ele é um conjunto de questões, são todas de marcar, tem algumas de responder, né, que envolvem todo o assunto que nós temos de INR e da saúde ocupacional. O estudo dirigido, ele envolve algumas informações que nós não tivemos ainda acesso, né? Isso significa dizer que é necessário uma busca sobre determinada coisa. Então, por exemplo, tudo vai envolver a INR e o risco ocupacional, né, a segurança do trabalhador. Porém, alguns conteúdos específicos da questão, eles podem envolver dados que talvez vocês não tenham escutado, né? Como, por exemplo, a tolerância a decibéis, né? E é importante vocês tentarem realizar a atividade sem necessariamente procurarem um conteúdo específico. Tentem utilizar o que previamente vocês já sabem. Se isso não for possível, aí procurem na internet, no livro ou algo do tipo essa informação. Bom, outra coisa interessante, esse trabalho ele não é em equipe, tá? Não é para fazer com 3, 4, 5 pessoas. É uma atividade para fazer em dupla ou individual, tá? Então, professor, mas é porque a minha amiga não interessa. Ou é em dupla ou é individual. Para facilitar, eu vou colocar agora aqui no chat de vocês a atividade. Ela não tem slide, tá? Só um momento.
Gente, vejam aí, eu acabei de enviar no chat. Vocês receberam? Vejam aí, por favor. Sim, professor. Sim. Então, olha só. Você já tem acesso à atividade. Eu não vou desligar aqui a plataforma. Eu só vou parar de gravar. E vou desligar o microfone e volto aqui para tirar as dúvidas. Vocês têm até 11 horas para entregar, tá bom? É uma atividade que vai requerer concentração de vocês, então tentem fazer o mais breve possível. No caso de qualquer dúvida, vocês podem... Pode, diga, Jéssica. Eu não estou conseguindo ver a questão do chat no chat. Não encontrou o arquivo lá no chat? Oi, que a gente tem algumas pessoas que não conseguem abrir por conta que a gente entra como convidado. Eu não sei entrar normal. A Biane sabe. Já tentou explicar para nós burrados, mas nós não entendemos. Então eu vou pedir para a Biane mandar lá no grupo. É isso que eu ia falar, que aí quem puder baixar, já coloca no grupo e aí já manda, tá bom? E aí, gente, quem quiser mandar só o gabarito das alternativas, pode mandar. Quem quiser imprimir, escrever e tirar foto e mandar, também pode mandar, tá bom? Então, eu vou ficar no aguardo de vocês. Vou só desligar. Diga, Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, só concordar. Tá. E aí, eu vou deixar também... as pessoas, eu acho que já têm meu contato, né, meu WhatsApp e tudo mais, podem enviar diretamente por WhatsApp, não tem problema nenhum. Biane, você queria falar alguma coisa? Eu só vou transformar em Word, aí eu vou mandar lá no grupo. Tá bom, tudo bem. Obrigado, Biane. Então, gente, estou aqui. Qualquer dúvida é só me avisar, tá?